Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre sistema esquelético. É claro, vamos iniciar um assunto, ou o assunto, melhor dizendo, voltado para esse sistema que é tão importante. Na aula de hoje eu vou destacar a vocês a divisão anatômica, a classificação dos ossos, bem como, de maneira muito sucinta, as principais funções desse sistema. Vamos lá? Então, vem comigo aqui. Muito bem, olha só, eu já vi muitas provas de anatomia o professor perguntar em prova qual é a divisão anatômica do sistema esquelético. Então vou mudar um pouco a minha câmera aqui para que vocês possam ter uma visão maior da figura aqui representada. Bem, então, voltando ao assunto, pessoal, qual que é a divisão anatômica do sistema esquelético? Anatomicamente, o sistema esquelético ele é composto pelo esqueleto axial e pelo esqueleto apendicular. O esqueleto axial é esse que está no ponto central aqui, ó, do corpo humano. Por isso ele é formado pelos ossos da cabeça, perfeito? Pelos ossos do pescoço, ou seja, as vértebras cervicais, além do ocioide. E também nós temos aí os ossos do tronco, tá? Os ossos do tronco, os ossos das vértebras lombares e o sacro. Então, se eu for destacar a vocês a divisão anatômica, anotem aí. Ele é dividido anatomicamente em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é composto pelos ossos da cabeça, pelos ossos do pescoço e pelos ossos do tronco. Perfeito? Já o esqueleto apendicular, eu nunca esqueci da diferença entre um para o outro, porque eu lembrava e pensava que o que é o apendicular? Me remetia ao que está pendurado. Você pode pensar assim também. Então ele é composto pelos ossos do membro superior, mais, o que a gente chama de cintura escapular, ou seja, clavícula e escápula, e membros inferiores, tá certo? Ou seja, os ossos que compõem os membros inferiores, bem como, a cintura pélvica, formado aí pelo osso do ilíaco. Aí vocês vão ver que o ilíaco ele é formado por três outros ossos, pela fusão de três outros ossos, que é o ilho, o isquio e o pubis. Mas é esse osso aqui, ó, tá certo? Esse é o famoso ilíaco. Então, recapitulando, divisão anatômica do sistema esquelético, ele é formado, ou ele é composto pelo esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial, composto pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco, e esqueleto apendicular, composto pelos ossos do membro superior, mais os ossos da cintura escapular e ossos do membro inferior, juntamente com os ossos aí que vão compor a nossa cintura pélvica, especificamente o ilíaco. Perfeito? Bem, nesse contexto, é importante que a gente conheça, as principais funções desse sistema. Vejam que o sistema esquelético, muitas pessoas tendem a pensar que ele é um sistema estático, e é muito pelo contrário. O sistema esquelético ele é formado por células, bem como qualquer outro sistema, e ele é um sistema dinâmico, sim. Mesmo sendo dinâmico, ele apresenta característica de rigidez, A gente percebe que o osso ele é compacto, que é um osso bem resistente, É um sistema que possui uma tensão resistente. A gente vai ver por que os ossos possuem essas características e essas particularidades. Mas é ele que forma o chamado arcabouço do corpo humano, ou seja, é ele que dá sustentação e forma para o corpo. Infelizmente, algumas pessoas às vezes nascem com deformidade óssea e a gente percebe algumas variações anatômicas com relação à forma do corpo, em decorrência dessa má formação, tá certo? Além disso, o sistema esquelético ele promove para o nosso organismo proteção para estruturas vitais. Não se esqueçam, os ossos da cabeça estão protegendo ali, ó, principalmente o neurocrânio, o nosso encéfalo, que é um órgão vital. A caixa torácica protege aí o nosso coração, o nosso pulmão, e as vértebras da coluna espinal protege a medula espinhal. Então veja, esse sistema ele protege totalmente os nossos órgãos vitais, tá certo? Sem eles
os nossos órgãos estariam basicamente expostos. Esse sistema ele é a base mecânica para quê? Para o movimento do corpo. Então, juntamente com tendões, músculos e outros sistemas associados, é ele que promove a alavanca para que a gente possa desempenhar as nossas funções de andar, de falar, tá certo? De praticar uma atividade física. Além disso, veja só, ele é uma reserva de cálcio e fósforo. Todas as vezes que você deixa de ter uma dieta equilibrada, balanceada, em que falta cálcio e fósforo, o seu organismo vai tirar cálcio e fósforo de onde? De onde você tem reserva, que é o sistema esquelético. E dependendo do tempo que você fica sem uma nutrição adequada, sem se expor ao sol ou com falta de vitamina D, que você pode utilizar essa vitamina por meio, né, de uma composição, ou seja, você pode obter por meio da farmácia, você pode comprar a vitamina D e tomar. Se você tiver com falta dessa vitamina, você pode vir a desenvolver osteoporose. Porque a vitamina D é a nossa principal vitamina responsável pelo processo de absorção de cálcio e fósforo no intestino delgado. A falta dessa absorção adequada pode a pessoa vir a desenvolver osteoporose e, dependendo da idade, né, quando você é mais novo, osteopenia, tá certo? Eu já vi muitas pessoas falarem que o sistema esquelético ele é responsável pelo processo que a gente chama de hematopoiese, que é a produção de células sanguíneas. Mas vejam que o sistema esquelético ele não é responsável pela produção de células sanguíneas. Mas existe uma estrutura presente dentro dos ossos longos, que é a medula óssea vermelha, que é responsável sim pela produção de células sanguíneas. Então não confundam isso, que eu já vi cobrar isso em prova, isso não é verdade. O sistema esquelético por si só não é responsável pelo processo de hematopoiese. Mas a medula óssea vermelha, que está dentro dos ossos longos, esse sim, ele é responsável, no caso a medula, tá certo? Então a medula óssea vermelha, ela se encontra nas extremidades aqui, ó, que a gente chama de epífises, tá certo? E mais internamente, né, voltada aí para o corpo do osso, nós temos a medula óssea amarela, formada basicamente aí, né, por gordura, que é uma reserva que a gente tem aí em termos de uma reserva energética, né, que nós temos aí em casos de necessidade, tá certo? Então veja, nós temos aqui a representação da medula óssea vermelha, mais nas extremidades, e mais internamente aqui voltado para o corpo ou diáfise dos ossos, a medula óssea amarela, tá certo? Com relação à classificação dos ossos, pessoal, é importante que você saiba quais são os tipos de ossos que nós vamos ver, e é muito intuitivo. Por quê? Veja só, nós temos aí os ossos longos. Quais seriam os ossos longos? Os ossos considerados como rádio, una, húmero, que forma aí os ossos do braço e do antebraço, fêmur, tíbia e fíbula, que vão compor aí os ossos do membro inferior, né? Nós temos os ossos que são ossos curtos. Lembra lá dos ossos do carpo? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato são ossos aqui do carpo. Esses são ossos curtos, perdão. E os ossos do tarso também, né? Que são aqueles ossos lá dos pés, tá bem? Nós temos os ossos planos, né? Que os ossos da cabeça, por exemplo, são ossos meio que laminares. O externo é um osso plano. Os ossos irregulares, né, que são os ossos aí que vão compor as nossas vértebras. Veja o quanto essa vértebra ela é irregular, ela não possui uma forma padrão. Então possui vários formatos, além de longos, curtos, né, ou planos. Ossos sesamoides, o mais conhecido deles é a nossa patela, que é esse osso arredondado aí que se encontra no seu joelho, perfeito, que vai compor o que a gente chama de joelho. Ossos pneumáticos, que são os ossos que possuem cavidades internas, ou seja, ele possui capacidade, né, de formar realmente cavidades. E o mais interessante disso é que, eu não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já, nos chamados seios paranasais. Os seios paranasais, que é formado pelo seio frontal, esfenoidal, etimoidal, são ossos, são cavidades que nós temos aqui na nossa face, que quando ocorre um processo inflamatório e essa infecção ela migra
para dentro desses seios paranasais, dessas cavidades, ou seja, desses ossos pneumáticos, a pessoa ela desenvolve sinusite. Então, a inflamação dos seios paranasais, que são cavidades formadas por ossos, pelos ossos da face, desencadeia o que? Sinusite. E quem já teve sabe o quanto isso é o que? Bem complicado. Né? Então, ossos pneumáticos são ossos que possuem cavidades e orifícios que permitem a passagem de ar e fluidos. Perfeito? E aí, os ossos alongados, né? Que são os mais conhecidos aí, são os ossos o quê? Das costelas. Beleza, gente? Tranquilos? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, volto a dizer, como sempre digo, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu te espero aqui mais uma vez na nossa próxima aula, tá bom?